Boa noite a todos, vereadora Flávia, nobres pares, público presente. Quero essa semana dar continuidade ao assunto que eu falei na semana passada. Os 10 minutos às vezes falta tempo. Então a minha ideia é, além das críticas que eu fiz como sugestões, né, para a gente reduzir a questão do desperdício, eu estou trazendo hoje algumas sugestões dentro do que eu acredito como método de fiscalização, né? Eu gosto muito do método chamado PDCA, que a gente faz um ciclo. E além de você verificar, diagnosticar, você acompanha e propõe sugestões. Então, pode colocar, Soninha, vamos fazer o teste, não é, a nova transmissão. Então, a primeira proposta, deu certo, né? Mesmo que corte um pedacinho ali, durante a semana eu distribuo na internet, então a gente consegue ver. Então, primeiro eu fui pesquisar, existe uma proposta de lei federal, projeto de lei do Senado 317 de 2018, que ele tem a prerrogativa de reduzir o desperdício de água. Vou fazer o método do PC, hein? Parar para a foto. Qual que é a perspectiva ali? A Lei de Saneamento Básico, que a gente tem a 11445 de 2007, e a Lei das Águas, que é a 9433 de 97, que foi criada a Política Nacional de Recursos Hídricos, não é? Qual que é a intenção desse projeto? Primeiro, que os valores arrecadados com a cobrança de uso do recurso hídrico sejam usados diretamente no financiamento de projeto voltado para a redução na perda de abastecimento. Então, a gente precisa usar o dinheiro da própria Sanebave para que traga melhoria para ela. O segundo ponto principal, redução das perdas na distribuição de água tratada como princípio fundamental. Então, se a gente tem, em média, aí, 30% da água tratada jogada fora, a gente não pode achar normal. E sendo bem justo, o que eu fui pesquisar? Primeiro na própria Sanebave, pode colocar outra. Fui pesquisar na Sanebave o que eles têm de proposta, o que eles têm de ideia. Será que ele troca? Está tentando trocar? Isso. Então ele tem um decreto, né, o 95 aí de 2019, que já vem há algum tempo, todos os anos, que é o chamado decreto da estiagem. Então, eu sou testemunha que a própria Sanebave ela tem visitado algumas instituições, algumas escolas, para continuar com as palestras sobre a questão socioambiental, não é? Muitas vezes a gente pode reduzir a nossa ideia de economia de água só no não gastar água, mas se a gente reduzir o consumo de energia, não é? A grosso modo, a gente tem uma redução do consumo de água a nível federal também. Não é? A produção de energia no Brasil, 95%, se não me falha a memória, é gerada pela água também. Não é? Coloca outra. Uma outra ação que a Sanebave tem constantemente se pronunciado é o comunicado sobre o abastecimento ou a falta de abastecimento. Mas o que eu enxergo? Eu enxergo que é pouco. O resultado que a gente está encontrando não é suficiente, porque está faltando água. Na sexta passada, a gente tem acompanhado aí na internet, o Panorama ficou sem água, o Morumbi ficou no começo da semana passada, o Pinheirinho um pouco também. Então, essa situação, ela não é cômoda, não é? Precisa ser incômoda, inclusive, para quem está ali diretamente na Sanebave. Coloca o outro para mim. Então, eu coloquei terceira etapa que eu penso. Então, a Sanebave fazendo a parte dela. A gente precisa de uma conscientização mais prática, eu enxergo. Não é? Precisa de uma ação prática. E aí eu coloquei um resumo, vou distribuir durante a semana, do básico. Existem pessoas ainda que não conseguem entender que não é para lavar carro nos dias de estiagem, ou no período de estiagem. Então é isso, eu vou citar dois, que eu acho muito importantes. A conscientização, ela passa quando a gente consegue fazer parte daquele sentimento. Então, um exemplo simples. Uma torneira aberta por 1 minuto, ela gasta 20 litros de água. E para a gente ter uma noção, um banho de 15 minutos pode gastar 135 litros de água. Vou repetir. 15 minutos de banho, 135 litros de água. Então, talvez, se a gente conseguir fazer com que a distribuição da informação chegue nas escolas, né, nos setores públicos, é mais fácil para a gente buscar uma solução. Pode ir, mais 5 minutos eu tenho. E aí eu fui buscar um projeto para o Poder Executivo. Não é? Um projeto pronto da Sabesp, que eles chamam de Programa de Uso Racional de Água. Eles chamam de PURA. Então é evidente que, se a gente pegar a Secretaria de Educação, que tem ali, em média, 10 mil clientes, é isso, né? O
o número que a gente escuta, entre professores, alunos, se a gente colocar os familiares, tranquilamente ali cerca de 30 mil pessoas são diretamente atingidas pela Secretaria da Educação. Então, no começo do meu mandato, eu vi que outros vereadores também falaram, mas lá no começo de 2017, eu fiz uma proposta concreta, que é, de fato, a gente incentivar as pessoas com benefício. Qual que é a vantagem desse programa? Primeiro, reduz o consumo e o desperdício de água em 15%. É muito para a gente deixar passar. Segundo, conscientiza os funcionários sobre a preocupação com o meio ambiente. No domingo passado, eu estava aqui no centro, e aí tinha vou preservar, a empresa ali estava fazendo uma reforma, e os funcionários limpando a calçada com mangueira. E do lado, um carro da prefeitura. Então, se o funcionário direto ali, ele é o primeiro a cobrar, a gente começa a multiplicar essa informação. Ele agrega valor ao negócio, reduz despesas e custos operacionais. Então, a gente tem que ter, por exemplo, as empresas privadas como parceira da prefeitura. Imagina se a prefeitura consegue um parceiro, por exemplo, como a indústria. Quanto que as indústrias na cidade elas têm gasto de água? Evidencia a preocupação ambiental das entidades e empresas com o meio ambiente. E evidencia a preocupação com a qualidade de vida. E aí, pode passar o outro? O projeto ele é baseado em etapas concretas. O que é uma etapa concreta? Primeiro, um diagnóstico técnico. Segundo, um projeto técnico. Depois, um suporte operacional. Não vai dar tempo para eu detalhar, mas, basicamente, se a gente conseguir tirar do papel a ideia e amarrar através de metas, objetivos. E o segredo de qualquer projeto moderno é a cobrança. Então, eu respeito muito os técnicos da Sanebave que me prestaram as informações, mas eu não posso aceitar que desde 2007 a gente tem o Plano Municipal de Saneamento Básico e não foi feito nada para que isso seja solucionado, esse desabastecimento. Coloca o outro para mim. Outra proposta, que não é do projeto Rua, mas são projetos que existem constantemente. Primeiro, o reuso de água pluvial. Quanto já se foi falado? Se você não incentivar as pessoas, dificilmente a gente consegue alcançar esse objetivo. Um outro que eu acho importante, tão simples, que é o arejador. O arejador, ele não é o redutor de vazão. É diferente o redutor de vazão. Nas casas que tem uma pressão muito forte, ele coloca o redutor de vazão geralmente no chuveiro, né? O arejador é um mini chuveiro, vamos chamar assim. Ele custa R$5. E ele reduz, em média, de 60% a 70% do consumo de água. Então, uma torneira que fica aberta ali e gasta 10 litros, com o arejador, ela reduz isso para 6 litros. Se a gente multiplicar as 20 mil casas, que é outro número que a gente escuta aí da Sanebave, olha como a gente consegue uma economia prática. Então, é isso que eu sinto falta da nossa Sanebave. Depois tem uma definição correta de pressão na rede hidráulica, que é um outro problema que não fui convencido ainda. Depois que falta água, ou nesse período de estiagem, determinadas casas ficam sem o abastecimento. Quando a água retorna, a gente escuta aquele ruído, não é? E eu não tenho ainda a declaração oficial técnica. Volta a água, o que acontece? Enche de ar no sistema. Essa pressão desse ar que está no sistema, quanto que está aumentando o consumo? E quando eu falei a semana passada, na verdade eu falei a semana passada, e aí eu questionei isso da Sanebave. A Sanebave tem que fazer essa conta. Se ela está preparando 100 litros de água e está chegando no consumidor somente 60, você pega os 30 de desperdício que a gente sabe, 10 litros não são consumo, é o ar. Vou passar as outras duas só para terminar. Então eu vou deixar durante a semana, pode pular o da Austrália. Eu coloquei uma série de incentivos ali. Ele fala, é viável para o Brasil? Sim, é viável. Por exemplo, o Japão. O Japão ele tem uma tecnologia maior que a nossa, mas ele tem uma consciência talvez maior que a nossa. Está mais do que na hora da gente trazer para junto do poder público o exemplo do próprio poder público. E aí é natural a sequência. E pode colocar o último, vou falar só da China, porque a China faz parte dos BRICS. Então a China tem ali cerca de 120 milhões de habitantes, e o maior ganho dele de economia foi no caso das etiquetas dos equipamentos eficientes. Se a gente começar a cobrar
não só na multa, mas na consciência, a gente vai reduzir o consumo de água. Eu acho que essa é uma parte da contribuição que eu queria ter feito a semana passada. Por essa noite é só.